bem, vamos aqui agora àquela continuação das entrevistas sobre a conexão Smart Solution, que acontece dia 28 de junho no Parque Tecnológico. Ao meu lado já o Diego de Carvalho, que é o vice-presidente da Nuremberg Mestre Brasil, e também o Fabiano Porto, que é cofundador e diretor executivo do Instituto Regeneração Global, e também o Estevão Braga, diretor de sustentabilidade da Ball Corporation para a América do Sul. Bom dia a todos vocês e sejam muito bem-vindos. Bom dia, Clemente. Obrigado. É uma satisfação estar mais uma manhã aqui com todos vocês, com nossos ouvintes. E hoje a gente vai falar de um dos temas que vão estar na pauta do nosso evento do dia 28 de junho, que é muito importante. Nós vamos estar falando sobre ESG e novos modelos para sustentabilidade. Antes, acho que a gente deveria trazer aqui que o ESG ele é muito mais do que 3 palavrinhas, e sim uma questão cultural e de mindset que atinge todos nós no dia a dia. E que muita gente ainda não sabe o que é, né? E muita gente sabe o que é. E como esse evento... Conhece a sigla, mas a fundo não tem experiência, não tem conhecimento a fundo, a não ser o pessoal da indústria, da tecnologia, que está envolvida no dia a dia com isso aí, né, Diego? Com certeza, Clemente. Como esse evento ele foi criado para a gente atingir todas as indústrias, todos os comércios, o pequeno empreendedor, as médias empresas, eu acho que é muito importante a gente trazer essa discussão de alto nível com duas autoridades do tema para a gente ajudar a desmistificar. No dia do evento a gente vai ter um painel muito importante sobre essa discussão e a gente gostaria de começar já a trazer essa educação para aquelas pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então, só lembrando, né, porque a Conexão Smart Solutions tem patrocínio de Ball, da Nowports Brasil, NIPBR, Mestra Comunicação e também Digicom, apoio institucional, Ciesp, Sebrae, Senai, Parque Tecnológico, Prefeitura de Caçapava, Prefeitura de Jacareí, Prefeitura de São José dos Campos e realização da Nuremberg Mestre Brasil e Jovem Pan. Isso é importante, né? Com certeza. Sem eles, a gente não teria o evento. E todos esses apoiadores, esses patrocinadores têm feito a diferença, principalmente pela preocupação desses temas. Grandes parceiros, né? Para a gente começar essa discussão, Estevão, queria começar com você. Obrigado por você estar aqui, obrigado por todo o apoio. Queria que você nos ajudasse, primeiro, a desmistificar para o nosso ouvinte o que se trata essas 3 siglas, o ESG, por favor. Bom dia, Diego. Bom dia, Clemente, todo mundo que está nos ouvindo aí. Prazer estar aqui com vocês. ESG é uma sigla em inglês que quer dizer, né, ambiental, social e governança. Né? E por que essa sigla existe? Né? A gente hoje vive uma situação, eu diria aí, única na história da humanidade, onde a gente, pela primeira vez, comprovadamente, a humanidade hoje está sendo responsável por uma mudança do clima, uma mudança climática sem precedente na nossa história. E o ESG, né, ele vem para a gente tentar resolver, né, a nossa crise climática, a nossa crise social também, né, e a nossa crise, eu diria, aí, de governança como sociedade. Então ele cria valores, cria indicadores nessas 3 áreas, ambientais, sociais e de governança, para que as empresas, o poder público e a sociedade possam acompanhar como que a gente está evoluindo nesses 3 temas e de que forma que a gente pode compatibilizar a nossa existência como ser humano com a existência do planeta. Né? A gente depende do planeta muito mais do que o planeta depende da gente. Perfeito. Pegando a sua fala, queria passar agora para o Fabiano, que já está numa batalha aqui no Vale do Paraíba há alguns anos e é cofundador do Instituto Regeneração Global. Fabiano, como é que você tem hoje trazido esse tema para a mesa, principalmente aqui do Vale, e como é que a regeneração global foi pensada? Conta um pouco para as pessoas que estão aqui para conhecer um pouco mais desse trabalho, por gentileza. Bacana. Bom, primeiramente, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia, Clemente. Bom dia. Eu acho que essa é uma batalha, né, que começou em 2017. Nós fundamos com o objetivo de trazer para a sociedade a possibilidade das pessoas conhecerem as soluções que existem, né? A gente tem uma frase que nos norteia, né? Que é assim: todas as soluções já existem, não é preciso criar nada novo, mas sim aplicar soluções nas áreas essenciais da humanidade, né? Para regenerar é preciso organizar soluções nas áreas essenciais. E assim começou um projeto que a gente brinca que já deveria existir no mundo, que é uma Wix Solution. Por que nós não temos no mundo uma Wix Solution? Nós temos uma Wikipedia para ter conteúdo, mas não temos um portal que a gente pode acessar soluções sustentáveis e regenerativas de todas as partes do mundo. Iniciamos esse projeto inédito em 2017, hoje temos 905 soluções de 36 países, o portal em 14 idiomas, é a primeira e a única iniciativa colaborativa da internet global que se propõe a isso.
Esse ano nós vamos abrir a nossa primeira sede europeia em Toulouse, na França. Nós somos certificados internacionalmente em boas práticas de gestão e transparência e começamos a trazer esse tema do ESG porque realmente a gente foi quase sugado por esse tema, né? As pessoas começaram a demandar. Quando a gente começou em 2017 ainda não tinha isso ganhou tração na pandemia. E hoje a gente traz isso de algumas maneiras, talvez a mais proeminente aqui no Vale, que seja um contrato que a gente tem com o Parque Tecnológico dentro de um projeto da BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que busca trazer um novo modelo de gestão de resíduos para a cidade. A gente está implementando políticas ESG em 10 empresas da cadeia aeroespacial aqui do Vale, né? E um projeto de 15 meses, projeto completo, começa desde o diagnóstico até o plano de ação, treinamento de lideranças. Então, o objetivo é realmente a gente provar que é possível você gerar valor de uma maneira consciente, sustentável, agregando valor a toda a cadeia de fornecimento. Não é mais possível a gente fazer negócio como a gente vem fazendo nos últimos 250 anos. O planeta não resiste, né? Então esse é o conceito da gente trazer de uma maneira bem pragmática o crescimento de uma maneira sustentável, né? Muito interessante. Estevam, quando a gente fala de empresas hoje que estão tendo boas práticas e que estão realmente implementando o ESG, a Ball vem em destaque. Conta um pouco para nós como é que isso tem sido integrado dentro da empresa em toda a sua operação. Legal, Diego. Vamos lá. Eu queria só complementar um pouco da fala do Fabiano. Por favor. Falando da importância desse momento que a gente está vivendo, né? Por que esse tema é tão importante, né? A gente hoje no planeta utiliza os nossos recursos naturais a uma velocidade quase 2 vezes a capacidade do planeta de repor esses recursos de forma natural, né? Então é como se a gente tivesse uma grande caixa d'água, né? Para o ouvinte, para poder entender, é como se tivesse uma grande caixa d'água e a quantidade de torneirinhas que tem embaixo dessa caixa tiram água a uma velocidade 2 vezes maior do que aquela grande torneira que a mãe natureza repõe essa água. A gente não sente tanto os efeitos, e eu falo entre aspas tanto, porque a gente já está sentindo, porque ainda tem água na caixa. Mas se esse caminho, a gente continuar esse caminho de exaustão desse recurso, lá na frente a água vai acabar, né? Então, faltando esses recursos naturais, a gente realmente vai se encontrar numa situação muito ruim, né? Existem diagnósticos diferentes, mas todo mundo concorda que desse século não passa. Então, a gente precisa realmente remodelar os nossos sistemas de produção para adequar o nosso estilo de vida, nossa necessidade de consumir aquilo que o planeta pode produzir de forma natural e sustentável. Então, a Ball, né, eu brinco que é uma jovem senhora de mais de 140 anos, né? A gente trabalha com embalagens sustentáveis de alumínio, nossas queridas latinhas, e a gente tem como exemplo, né, de um produto que gera lixo zero no Brasil, que é a lata de alumínio. Por que isso? Porque 99% das latas no país são recicladas. Então, a gente não gera lixo, a gente não gera custo para o erário público, porque quem gera lixo depois, na verdade, a população, né? A gente fala o poder público, mas quem paga a conta é a população, né? Então a gente não gera esse recurso e no final a gente gera renda para as cooperativas, para as associações de catadores iniciarem esse ciclo de reciclagem que demora mais ou menos 60 dias até que uma nova lata seja disponível nas prateleiras para as consumidoras e consumidores. Ou seja, a gente, como empresa, tem um modelo de produzir sustentável, né? E o que a gente quer compartilhar com a sociedade é que existem formas de você produzir em todos os... que é o que o Fabiano falou, tem o Wikipedia da sustentabilidade, ou seja, a gente já tem formatos, formas, soluções de gerar energia sustentável, de gerar consumo sustentável, de transporte sustentável. E por que a gente não aplica isso, né? Então, acho que o tema ESG, ele traz para a mesa, né, de uma forma mais clara, mais transparente, talvez até traduzindo, né, para o dia a dia das pessoas que estão aí, a forma como elas podem fazer esse consumo, essa ação de uma forma mais consciente e mais adequada para o nosso dia a dia no planeta.
O que eu acho muito interessante, né, Estevão? Outro dia a gente estava conversando, você estava me trazendo algumas visões da BOL, não só para São José, mas para o Vale do Paraíba. E eu acho que isso é muito legal, porque o Vale do Paraíba, a gente tem uma riqueza natural, a gente é um diamante. Cada vez mais a gente tem que pensar como lapidar esse diamante, né? São 39 municípios que estão na nossa região, 39 municípios, a gente tem a Serra da Mantiqueira, que em Tupi-Guarani quer dizer serra que chora. Então, assim, não sei se o nosso ouvinte sabe, mas a água que hoje deságua em Madel da Plata, ela nasce ali na Serra da Mantiqueira. Então, assim, a riqueza natural que o Vale tem é algo surpreendente. Fala um pouquinho como é que hoje a BOL está trabalhando esse conceito no Vale. Como é que vocês têm aí uma fábrica em Jacareí, vocês têm o Can Experience, que cada vez mais tem trazido a importância de se usar o material de lata. Compartilhe um pouco aqui com os nossos ouvintes esse trabalho da BOL, por favor. A gente já tem um histórico de trabalhar com sustentabilidade de mais de 2 décadas, né? A gente é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, né? A gente participa do índice de sustentabilidade da Bolsa, né? Lá, que é o Dow Jones Sustainability Index, o índice de sustentabilidade. Das últimas 9 edições, a gente ficou em primeiro ou segundo lugar em 8. Né? Então, isso nós estamos falando globalmente. Então, a gente tem já uma performance aí de sustentabilidade bem legal. E por que a gente faz isso? Porque a gente não acredita mais naquele modelo de produção anterior. Então, né, utilizar energia, utilizar água de forma racional, segurança a gente não discute, né? Então a gente fala, você só vai estar satisfeito quando efetivamente, né, todo mundo que vem para o nosso trabalho volta para casa com exatamente da mesma forma que veio, né? Sem nenhum acidente. Também temos toda a questão de diversidade e inclusão, né? Então a gente, né, tem a licença maternidade de 6 meses, né, e paternidade, etc. Então o ESG, né, ele vem para modificar a forma como a indústria e o comércio e os serviços, etc., gerem, de certa forma, esse recurso natural e esse recurso social que a gente tem. Então o que a gente traz, e obviamente a gente não faz isso sozinhos, né? Tem empresas maravilhosas aqui no Vale, né, que trabalham também essa questão. A gente quer mostrar que o Vale pode ser um líder. O Vale, assim, é absolutamente fantástico. A riqueza, a biodiversidade, água, clima, né? Tá do lado da praia, do lado da montanha. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de ter essa liderança, eu não diria nem brasileira, talvez mundial, de mostrar que é possível compatibilizar a nossa existência com a existência do planeta Terra. Fora os diferentes setores econômicos que a gente tem aqui na nossa região, né? Hoje, quando a gente olha, o Brasil tem 52 setores econômicos, 144 subsetores, e eu diria que mais de 21 setores estão aqui na região do Vale, que eu acho que é uma outra grande riqueza. E aí, uma coisa interessante que a gente já conversou, quando o microempresário, o médio empresário ouve falar de ESG, no primeiro momento é assim, poxa, será que eu tenho condição de investir nisso? Sempre as pessoas pensam muito na questão do investimento, que está ligado ao desembolso. Mas o ESG é muito mais do que isso. Queria que você compartilhasse como é que as pessoas podem começar a trazer essa cultura, as práticas, para dentro mesmo do seu negócio, que é pequeno, para começar a olhar isso de uma outra forma. Porque o ESG, ele tem um comprometimento estratégico, uma governança corporativa muito importante, que ajuda também as empresas a ganharem mais competitividade. Como é que a Regeneração Global tem trabalhado isso com as pequenas e médias empresas? Bacana, Diego. Inclusive, eu tive esses dias com o pessoal do Sebrae, né? A gente vai iniciar um trabalho com o Sebrae para implementar políticas ESG na cadeia de serviços deles. E é muito interessante esse tema, porque a gente sempre escuta assim, né? Que o pequeno empresário, ele está sendo demandado pela grande empresa. Então, o que acontece? A grande empresa, ela é demandada internacionalmente, porque ela exporta. E daí, ao demandar internacionalmente, ela cascateia essa responsabilidade para a sua cadeia de fornecimento. Ela chega para a pessoa que fornece uma peça, um serviço, fala assim, cadê suas políticas ESG? Que eu estou sendo demandado na minha cadeia de fornecimento. Daí o cara fala, eu não faço ideia o que é isso, né? Tipo assim, sei lá, meu sobrinho está cuidando da área de logística, o outro irmão está... Então, a gente tem muita empresa familiar. E a realidade dos pequenos negócios é dura, né? O Brasil, ele é um dos piores países em competitividade
competitividade empresarial. Eu lembro quando a gente fez o projeto Voo do Empreendedor, que lançamos com o Invoz, com Osiris Silva, eu lembro que ele falava, um negócio que nunca esqueci, eu falei, empreender no Brasil é saltar de um avião sem paraquedas e esperar que você caia vivo. Então, assim... é muito desafiador, porque ele tem que se preocupar com tudo e agora chegou mais essa demanda. Então, se você está nos ouvindo, tem uma pequena empresa e você se preocupa com isso, como começar? O primeiro aspecto é você olhar o ESG não como apenas uma questão de uma obrigação, mas como uma oportunidade. O ESG, ele ainda é um diferencial para os negócios. Se você começa a pensar em como você melhorar os aspectos da governança da sua empresa, olhar a questão social, que entra, né, os seus funcionários, a comunidade ao redor, olhar a questão ambiental, como que você cuida do seu resíduo, do seu lixo, das questões, você ainda é possível você gerar um diferencial de mercado. Em breve não vai ser um diferencial, vai ser uma obrigação. Então você vai perder essa oportunidade. Então, se você já começa a pensar isso agora, você pode comunicar isso nas suas mídias sociais, você pode comunicar isso com suas cadeias ali de fornecimento e você vai acabar tendo destaque atualmente. Como fazer? Existe muito conteúdo hoje, brinca, né? Conhecimento é commodity hoje, né? Então você chega no Google e coloca lá como implementar ESG na minha empresa, ou no ChatGPT, né? Exato. Para facilitar. Então tem muito suporte, tem muito material de apoio, tem muita coisa, muito vídeo, muita coisa. Então você pode ver lá e começa devagar, começa implementando passo a passo, não queira ser a questão da perfeição. Começa fazendo um passo, chama seus funcionários, conversa sobre o tema. Você pode ter certeza que você vai melhorar os indicadores, tanto de clima organizacional, porque hoje, especialmente as novas gerações, elas estão muito preocupadas em trabalhar numa empresa que ela sente orgulho de trabalhar, mais do que antigamente. Então você vai ter ganhos de diversas formas, seja nos seus clientes internos, funcionários, seja externos, seja nas suas mídias. Então comece, o importante é começar. Essa que eu acho que é a questão. Isso ainda é um diferencial, em breve não vai ser mais. Aproveite. E eu acho que também tem um ponto que é o acesso ao capital, né? A gente, hoje, cada vez mais, instituições financeiras, investidores estão considerando os fatores de ESG a tomar decisão de investimento. Sim. Então é importante também, acho que os empreendedores, as empresas, saberem também como implementar. Porque algo também que deixa a gente triste é que tem muitas pessoas vendendo consultorias de ESG que, na verdade, estão usando do marketing para isso. Sim. Então também a gente pede um cuidado, né? Quando você vai buscar a informação, ter certeza que você está buscando uma informação que venha de uma fonte aí segura. Sim. E como saber disso? Quando a fonte é segura? Acho que o grande ponto é pesquisar. Acho que a gente tem aí ferramentas para pesquisa. Também fazer um benchmark, que eu acho que esse é um dos valores do nosso evento. Quando a gente pensou no Conexão Smart Solution, a gente entrevistou mais de 100 C-levels, né? Mais de 100 diretores, presidentes, vice-presidentes da região do Vale do Paraíba, e todos eles trouxeram para a gente que o tema ESG era um tema muito importante, porque eles entendem que vai além da empresa, como todo mundo colocou, começa dentro de casa, e a gente precisa cada vez mais trazer esses pontos para mostrar como que as empresas vão ganhar competitividade. Então, acho que essa troca é muito importante. E um dos focos do evento é ter essa troca, Clemente. Então, lembrando todos que estão conosco, que querem buscar entender um pouco mais sobre o nosso evento, por favor, acessem nosso site www.conexãosmartsolution.com.br. No dia 28 de junho, das 8 da manhã às 2:30 da tarde, a gente tem uma série de painéis, lembrando que a gente vai estar falando de diferentes temas que no fim do dia eles se complementam, começando pela ESG, depois a gente vai falar de transformação digital, nós vamos falar também de transformação energética, smart cities, inovação, equidade feminina, metaverso industrial, e nós estamos trazendo como keynote speaker, que vai estar falando de cenários econômicos e também das questões financeiras que hoje o Brasil está passando, que é o Pablo Spire, o nosso tourinho de ouro, que também é parceiro aí da Jovem Pan. Então, todos os ouvintes que têm interesse em conhecer mais o nosso evento e também querem ter acesso, a gente tem uma série de materiais gratuitos no nosso site, que o nosso ouvinte pode entrar, fazer download, pode acompanhar as entrevistas anteriores, tanto no nosso site como também no canal oficial da Jovem Pan. E lá a gente tem explicando como é que vai funcionar a participação. Já está disponível os ingressos, a gente tem um ingresso VIP que dá acesso a uma série de benefícios, como também a gente tem o ingresso tradicional. E alguns formatos que as pessoas comprando em conjunto através de empresa também tem desconto.
trazendo aqui para nós. Se interessou, faz o que então, Diego? É só entrar no site, por favor, e lá eles vão ter toda a informação. Também tem um contato aí dos nossos saque. Lembrando aí qual é o nosso site, www.conexãosmartsolution.com.br. Estevam, eu queria utilizar do seu conhecimento. Eu sei que há muitos anos você tem aí investido e, mais do que isso, se dedicado à área de sustentabilidade. Como é que você entende que cada vez mais, porque o Fabiano ele trouxe algo aqui que é muito interessante, que é a respeito da cadeia de valor. Como é que você vê que as empresas podem garantir, ou melhor, podem ajudar os seus fornecedores e parceiros que adotem práticas de ESG robustas? Legal, ótimo. Esse trabalho, ele é muito... Primeiro, ele é muito importante, né? O nosso impacto, hoje, ele está muito mais na cadeia de valor do que dentro da nossa casa. Vou dar um exemplo, né? Hoje, 75% das nossas emissões de carbono são relacionadas à cadeia de fornecimento de alumínio, que é a nossa matéria-prima principal, né? Então, a gente já está trabalhando com os nossos fornecedores para que não só a Ball, mas os fornecedores implementem práticas de redução das suas emissões de carbono. A gente tem uma meta de reduzir em 55% essas emissões até 2030 e zerar essas emissões até 2050. E quando eu falo de zerar, não é comprar crédito de carbono, tá? É efetivamente fazer o trabalho dentro de casa e substituir fonte de combustível fóssil por renovável, de reduzir, né? Principalmente, né? Quando a gente fala de reduzir o impacto, gente, não existe outro caminho. A gente precisa reduzir o consumo, né? A gente precisa. E por que eu falo que a reciclagem, ela é, né, talvez o aliado principal da redução, né? Porque eu sempre dou o caso da lata, né? A lata, a gente tem 99% de taxa de reciclagem e 80% de conteúdo reciclado, né? Então, isso significa que quando eu estou produzindo 10 latas, eu volto lá àquele caso, né, da caixa d'água, 8 dessas torneirinhas estão fechadas, só 2 estão abertas, né? E quando a gente pega algumas outras embalagens, né, no Brasil, em que a taxa de reciclagem é 20%, 25%, é o inverso. 8 torneiras estão abertas e só 2 estão fechadas. Então, é óbvio que, como sociedade, a gente precisa tomar uma decisão consciente cada vez que a gente vai no mercado. Então, cada vez que você vai no mercado, você tem a posição de falar, ou eu consumo um produto que ele efetivamente vai ser reciclado e eu não preciso voltar na caixa d'água e extrair mais água, né? Ou, efetivamente, eu vou contribuir para que lá na frente o meu filho, o meu neto, etc., vai ter que lidar com essa falta desse recurso natural, entre aspas, a água. Então, mais uma entrevista bacana, que falamos aqui sobre Conexão Smart Solutions, acontece em 28 de junho. Diego, muito obrigado, o tempo se esgotou, o assunto é muito bom, muito gostoso. Fico imaginando, no dia do evento, com a interesse das pessoas, com tudo isso, tudo que vai acontecer, né, Diego? Muito importante, né? Muito importante. Queria agradecer mais uma vez a Ball, o Estevam, de estar aqui nessa manhã conosco, o Fabiano. Para nós é muito importante estar trazendo essa educação. A gente espera todos os nossos ouvintes no dia 28 de junho. E obrigado à Jovem Pan de sempre estar abrindo esse espaço para a gente, para estar cada vez mais trazendo esses assuntos para a mesa. Bom dia, Estevam. Bom dia, Fabiano. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado, Clemente. Segunda entrevista? Segunda não, agora a gente volta na outra semana, no dia 22. Então tá bom, um abraço pra você. Obrigado. Obrigado.